saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Aleluia! É uma passagem conhecida da igreja e uma passagem bastante interessante, pois na época mais antiga, na época em que aconteceu esse fato, e até mesmo podemos dizer nos dias de hoje, para os judeus as mulheres são menos pesadas, elas têm um valor inferior aos homens. Há até, quando nós estudamos a lei, estudamos a respeito do povo de Israel, nós vemos que o homem, ele tem um dito, que tudo pela manhã ele diz: bendito seja o Senhor, que me fez nascer homem. Então há um valor inferior dedicado às mulheres, né? E esta mulher aqui, ela foi apanhada em pleno ato, adulterando, e logo pela manhã, Jesus sentado, ensinando no templo, aquele povo foi até Jesus com aquela mulher e disseram: olha, ela foi pega em pleno ato, adulterando, e na lei de Moisés, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Meu Deus. E tu, o que diz? A Bíblia diz que Jesus, quando eles vieram, ele se endireitou, e quando trouxeram este caso, novamente ele inclina-se e começa a escrever na terra. Aquelas pessoas esperavam que Jesus viesse acusar aquela mulher, ou que viesse mandar que ela fosse apedrejada. Mas não sabemos por que Jesus escrevia ali com o seu dedo na terra. Aleluia! Mas o Senhor, conhecendo cada um daqueles corações, o Senhor Jesus endireita-se novamente, olha para aquele povo e diz: olha, aquele que está entre nós, que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. A Bíblia diz que cada um foi saindo, né? Até os mais velhos, foi saindo um a um, a ponto de ficar somente Jesus e a mulher. Quando Jesus volta para aquela mulher, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Então, irmãos, esse povo foi até Jesus para poder tentar a Jesus, para poder fazer com que Jesus caísse em contradição. Agora, na lei, segundo Levíticos, capítulo número 20, verso número 10, aqueles que fossem apanhados, é o casal que fossem apanhados, deveriam morrer apedrejados. Mas eles levaram somente a mulher para poder tentar Jesus com este caso. Então, nós vemos que, muitas das vezes, a gente observa certas situações, né? E nós damos um parecer, nós queremos dar uma sentença para determinados casos, para determinadas situações. Mas o nosso Senhor, que é conhecedor de cada coração, de cada sentimento, Ele que é poderoso para conhecer o profundo coração do ser humano, Ele tem a palavra certa. E Jesus, ele não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para lançar ninguém no inferno. Jesus Cristo veio para poder salvar a alma. Aleluia! Pai! Então, essa mulher, ela estava diante de Jesus Cristo em uma situação em que a vida colocou ela. Porque para os demais, para a sociedade, para aqueles que levaram ela até Jesus Cristo, ela deveria morrer.
E bastava somente uma palavra de Jesus, aquela mulher morreria naquele momento. Então, olha, muitas das vezes nós colocamos em situações como essa, em que nós gostaríamos que aqueles que pecam, aqueles que falham, eles viessem ser apedrejados, viessem ser mortos, viessem ser excluídos, viessem estar fora da salvação de Deus. Agora, aquele que é poderoso para perdoar, que é poderoso para salvar. Aleluia! Esse que é fiel para tirar o mais vil pecador do laço de pecado. Ele ama de tal ponto da nossa vida que tem entregado a sua própria vida na cruz do Calvário. Entendeu? Então, às vezes, quando nós começamos a observar as coisas, nós vamos aprendendo, louvado seja Deus, que a nossa vontade, os nossos pensamentos, o nosso modo de agir, aleluia, é totalmente diferente da vontade de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso jeito de ser, à pessoa de Cristo, para que o próprio Jesus venha dar à nossa vida a direção certa para nós vivermos. Porque, irmãos, o ser humano, ele é mau. O próprio Deus, ele diz, olha, eu vou destruir o ser humano. Eu me arrependo de ter feito o ser humano. Pois o coração do ser humano é mau continuamente perante mim. Então, o homem, ele é mau. O coração humano é mau e precisa ser transformado pelo Senhor. É verdade. Então, Jesus Cristo, olhando para aquela pessoa, disse, olha, aquele que está entre vós, que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia! Então, eles foram saindo uma vez, a ponto de ficar, aquela que estava para ser, estava toda acusada, estava para ser apedrejada, que foi apanhada, segundo a Bíblia, em pleno ato de adultério, diante de Jesus Cristo disse, olha, eu não te condeno, eu te perdoo. Meu Deus. Vai em paz e não peques mais. Então, a Bíblia coloca pessoas em determinadas situações que, às vezes, a própria pessoa não escolhe a situação que está vivendo. Tem coisas que fogem da situação em que o ser humano vem a ter total domínio das consequências ou das coisas em alguns determinados pontos da sua vida. Essa mulher não escolheu isso para ela, apesar de ela estar em adultério. Mas quando nós observamos, a mulher naquela época, ela não passava nada mais do que nada menos do que uma simples empregada doméstica que não tinha nenhuma honra. Não menosprezando o ser uma empregada doméstica, mas estou dizendo do lado de ser escrava do lar. Pois, quando o homem olhasse para a mulher e dissesse, olha, eu não quero mais ela, tentava se achar uma brecha na lei, ou tentava colocar alguma situação que viesse poder necessitar ou divorciar da mulher. Mas essa mulher aqui, ela estava numa situação em que todos os demais chegaram para ela e deram a certeza dizendo, hoje é o seu último dia. Mas Jesus Cristo disse, olha, eu tenho para você hoje o perdão para os seus pecados. Aleluia! Aleluia! E Jesus Cristo, ele deu para aquela mulher uma nova chance. Glória a Deus. Aquela mulher também que tinha um fluxo de sangue, em que toda a sociedade desprezava, menosprezava, não poderia ter contato com ela. A Bíblia diz que um dia aquela mulher, vendo que Jesus estava no meio daquela multidão, ela disse, eu vou tocar em Jesus, porque se eu tocar nele, certamente eu vou ser curado. Aleluia! A sociedade tinha dado uma sentença para aquela mulher. Quantos leprosos receberam uma sentença da sociedade? Meu Deus! Aleluia! Pessoas oferecendo o quê? As outras pessoas deram-lhe uma sentença. É verdade. Mas a sentença de Jesus Cristo, irmãos, a palavra de Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo é que todos venham ao conhecimento da verdade e que nenhuma alma se perca. Glória a Deus! Aleluia!
Quando nós observamos no Antigo Testamento, louvado seja Deus, quando acerca da lei, acerca dos leprosos, daqueles que eram pegos em adultério, daqueles que pecassem, nós vemos que o negócio era bem estreito, bem apertado, e que não havia misericórdia. Era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus Cristo ele veio para trazer, louvado seja Deus, uma saída, para trazer um escape, para trazer uma salvação para aqueles que aleluia, que não observassem a lei, viessem, louvado seja o nome do Senhor, voltarem um pouquinho atrás e saber que o ser humano sem Deus não tem jeito, mas quando Jesus Cristo entra na quando nós olhamos a Bíblia Sagrada dizendo a respeito daquele cego que estava à beira do caminho, mendigando o seu pão de cada dia. A Bíblia Sagrada nos faz entender que aquela oportunidade seria a última daquele homem. Mas quando a Bíblia diz que ele ouviu a respeito de Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! A vida tinha dado uma sentença para aquele moço: você vai morrer desse jeito. Mas quando aquele moço ouviu falar de Jesus, ele creu, louvado seja Deus, que Jesus Cristo poderia dar uma solução para o seu problema. Então ele clamou ao Senhor e disse: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus voltou-se e deu para aquele moço uma nova chance. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 19 do Evangelho de Lucas: aquele moço que era cobrador de imposto, aquele moço que para a sociedade era mais um, aquele moço que para a sociedade era mais um bandido, mais um ladrão, mais um que cobrava mais um que extorquia o povo, mais um que era, louvado seja Deus, um qualquer da vida, que usava ou usufruía daquilo que era a lei. Mas a Bíblia diz que aquele moço, Zaqueu, vendo que Jesus passaria por ali, sendo ele de pequena estatura, ele disse: eu tenho ainda que arrumar um jeito para ver Jesus de perto. Pai. E a Bíblia diz que quando ele olha um sicômoro, uma figueira brava, ele sobe naquela figueira brava para poder ver Jesus de perto. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando aquele moço sobe, Jesus Cristo vai ao seu encontro e diz: Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia! Aleluia! Então é oportunidades, são consequências, são coisas que a vida prepara para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas somente Jesus Cristo pode mudar a circunstância da vida que vem para a nossa vida em uma hora que nós pensamos que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Porque tem casos que somente Jesus, tem coisas que somente o Senhor pode fazer e pode resolver para nós. Eu acredito que alguns que estão aqui, ou ainda vão acontecer, que vai chegar determinada situação na sua vida em que você vai procurar uma saída de todo jeito. Você vai procurar uma solução em todo jeito, com todas as suas forças, com todos os seus recursos. Mas se você não conseguir enxergar Jesus, não terá jeito para a sua vida. Pai. Mas se você acreditar que somente em Jesus Cristo tem uma solução, o Senhor vai achar a tua vida e vai te dar vitória em nome do Senhor. Glória a Deus. Porque, irmãos, todos nós passamos dificuldades. Todos nós passamos problemas. Mas tem coisas na nossa vida em que nós não procuramos, tem coisas na nossa vida em que nós lutamos para não acontecer. Mas vai acontecer. Quando eu vejo aquele menino, filho de Jonas, aquele rapazinho, aquela criança, aquele que não tinha culpa de nada, era um inocente, em que a vida pregou em uma peça, que nenhum de nós desejaríamos passar um minuto só das consequências que a vida trouxe para aquela criança, para aquele menino. A Bíblia diz que quando a guerra se apertou, aquela mulher que cuidava daquela criança, para não ser morto, ela toma aquele menino nos seus braços, sai correndo, tropeça, aquele menino cai e quebra a sua perna. Paralítico, coxo, aleijado, tem que sair fugido para não levar.
terra, aleluia, de sequidão, terra de sofrimento, terra em que habitava somente os leprosos, aleluia, os menos favorecidos, terra que não tinha produtividade, terra de vergonha. Mas aquele menino não teve culpa da situação, estava lá. Mas um dia a Bíblia Sagrada diz que Davi, no seu palácio, lembra-se de uma promessa que tinha feito com Jonas. Ele lembra-se e chegou a hora daquele menino que cresceu, que estará numa terra de sequidão, numa terra que não escolheu para si, de uma terra que não era sua, ser lembrado pelo Deus. Então, meu querido, como nós estamos na presença do Senhor, passa dias e mais dias, mas um dia nós vamos ser lembrados pelo Senhor. Até mesmo pode ser em circunstâncias ou situações que nós não venhamos desejar para nós, não escolher para nós. Mas Jesus Cristo, quando tem que fazer uma obra, quando tem algo para nós, o Senhor arruma um jeito, o Senhor arruma um plano e vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Então, as consequências da vida, nós não escolhemos, em muitos casos. Mas o Senhor Jesus Cristo é poderoso para, em todos os casos, aleluia, dar vitória para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Sempre devemos, como entendido, nome de Deus, as nossas santas irmãs, Senhor.